Então, assim, né? Então, o cortisol interfere no nosso coração, nos batimentos cardíacos, no funcionamento do nosso coração, na piora da pressão, na piora do diabetes e outros transtornos metabólicos também. O estresse pode fazer alterações de tireoide, como já foi falado aqui também, né? Então, para que a gente aprenda que nós somos um ser integral, que a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma única. Não tem como a gente dissociar nosso corpo, a nossa mente, a nossa psique, a nossa emocional, nosso espiritual também. A gente vai falar sobre isso também. Isso é muito pouco falado e talvez seja uma das coisas mais importantes. A gente olhar para o lado espiritual. Porque cada vez mais a ciência, tudo isso que eu estou falando, a gente tem, a ciência tem comprovado ao longo dos anos, né, os danos e os benefícios que a gente tem de manter uma vida ativa, da gente pensar, da gente relaxar, da gente, né, as meditações são formas de relaxamento, a ciência tem comprovado cada vez mais os benefícios da oração, os benefícios da espiritualidade, mas vamos com calma aí, tá? Então, assim, voltando dos hormônios, um pouquinho assim, dos hormônios do prazer, quais são os que a gente tem que tentar trabalhar para que eles estejam mais prevalentes no nosso organismo, né? Basicamente, serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. O que muita pouca gente sabe, e isso inclusive médicos, é que principalmente a serotonina e a dopamina são majoritariamente produzidas no intestino. Então, se a gente não cuidar da nossa alimentação, se a gente não cuidar do nosso intestino, se a gente não cuidar da qualidade do que a gente ingere, a gente vai ser carente desses hormônios. Então, mesmo quem tem depressão ou ansiedade já estabelecidos, que faz tratamento, se a gente não olhar para o intestino, a maior parte deles, a dopamina, se não me engano, 50%, um pouco mais, 50% produzido no intestino, e a serotonina é quase 90% produzido no intestino. Então, não adianta a gente tratar com medicamentos cerebrais para inibir recaptações diversas, né, de serotonina, de dopamina, mas se a gente não olhar para o nosso intestino, se a gente não cuidar disso. Então, a serotonina, o que ela faz no nosso corpo, né? Ela equilibra o humor, ela equilibra o apetite, ela equilibra o sono, a memória, a aprendizagem. Então, na questão do apetite, quando a gente está muito descompensado, por exemplo, para muitas pessoas, né, o açúcar, o chocolate, eles fazem um pico grande de serotonina quando a gente come. Por isso que a gente imediatamente se sente bem. Mas ele é consumido no nosso organismo muito rápido e isso faz a gente se sentir muito pior depois. Então, porque há essa queda muito brusca, ele não fica estável no nosso organismo. E como é que a gente cuida da serotonina? Como é que a gente faz ela aumentar? Tanto a alimentação saudável, né, com diminuição de processados, diminuição de açúcar, diminuição de industrializados. A gente olhar para a saúde do nosso intestino, então a gente não inflamando ele, né, mas o autocuidado. A gente fazer coisas que trazem sensação de bem-estar, que trazem descanso, que trazem relaxamento. Isso aqui cada um tem que saber identificar o que te traz bem-estar. E são coisas tanto pequenas quanto grandes que eu falo aqui. Para mim, por exemplo, é muito importante eu tomar um café da manhã bem tomado. Para mim faz toda a diferença. Então, se alguém puder cuidar das minhas crianças para eu sentar e tomar um café, me traz um bem-estar para o dia inteiro impressionante. E se eu não consigo fazer isso, parece que vai estar tudo atribulado, assim, sabe? Então, a gente sentir o nosso corpo de precisar fazer atividade física, né? A gente espera a gente adoecer e a gente sofrer muito para daí a gente respeitar o que o nosso corpo está pedindo, porque é difícil, nossa sociedade não permite que a gente, parece luxo de novo, né? Que a gente faça uma atividade física. As academias fecham quando a pandemia piora, os parques fecham. Gente, como é que a gente vai fazer uma atividade física, né? Ao ar livre, deveria ser permitido jogar pádel. Que saudade de jogar pádel. Esportes de raquete, né? Esportes de alto impacto, eles trazem muito, melhoram também a endorfina da gente, são outro hormônio do prazer. A gente precisa trabalhar, a gente precisa permitir fazer isso, senão a gente adoece.
Então, cada um tem que ver, tem que se descobrir nesse sentido, o que que faz a gente, né, ter esses momentos. E quanto mais a gente consegue colocar na nossa rotina, quanto mais consegue fazer isso no dia a dia, inserir efetivamente na nossa rotina, mais a gente consegue estabilizar esses hormônios num nível mais alto para não deixar a gente se derrubar com as emoções e com os hormônios negativos, sabe? Então, claro que são muitas pontos que têm que ser ponderados, né? Em todas as situações que a gente, na pandemia agora, tá todo mundo, a maior parte de nós está vivendo isso a primeira vez. Ou, né, pelo menos um momento capaz que a gente pode ter algum discernimento sobre o que fazer e o que não fazer. Então, mas a gente já está 1 ano e meio, a gente tem que aprender com essas coisas, né? Então, mesmo também né, de se permitir fazer atividade física em parque, em área aberta, com isolamento, ou dentro de casa, tem gente que está, né, tem alguns aplicativos que fazem, é mais difícil, às vezes em casa, a gente não está com esse costume, porque não tem na nossa rotina, né, de fazer atividade física. Mas também é possível a gente fazer, é importante que a gente coloque de alguma maneira no nosso dia a dia o que a gente pode fazer, seja começando um pouquinho. Então, assim, a gente se autoconhecer, e que o autocuidado faz parte da serotonina e faz parte da nossa saúde mental também, diminui as reações negativas, emocionais negativas no nosso corpo. Que a gente consegue perceber o que a gente pensa, o que a gente sente e como que a gente vai agir também. Então, a gente, de novo, primeiro olhar para a gente, para depois olhar para os outros, olhar para nossa família, olhar para os nossos alunos, né? Os professores aí que também são muito afetados nessa pandemia, que tem que saber lidar com seus próprios sentimentos, com os sentimentos das famílias e com os sentimentos dos alunos. Viajar. Quando será que a gente vai conseguir viajar com tranquilidade? Viajar é um investimento para o nosso bem-estar e a gente precisa investir no nosso bem-estar. Pode ser viajar para a região vizinha, metropolitana vizinha, viajar para ver um amigo, é muito importante que a gente faça isso. Então, aí assim, mudando daí da serotonina para a dopamina, que é outro hormônio do bem-estar, a dopamina estimula o nosso cérebro a completar fases, ele traz o sistema de recompensas e também é afetado com a questão de uso de álcool, drogas, de tabaco, que está piorando muito agora na pandemia, sabe? Então, a gente precisa estruturar a rotina, porque a gente estruturando rotina e metas para a gente fazer no dia a dia, conclui, a gente faz, consegue, e metas possíveis de serem alcançadas no nosso dia a dia, isso também vai ajudando a nossa dopamina a aumentar. Né? Porque a gente concluiu, eu tinha que fazer, organizar o quarto, arrumar a cama, é uma meta que você fez e você concluiu. Então isso ajuda a ir alimentando, fazer uma retroalimentação positiva no nosso organismo. É importante a gente fazer, porque as drogas, o álcool, o cigarro, eles fazem isso com o nosso corpo também, sistema de recompensas. Então a gente precisa atuar isso de forma saudável, né? A atividade física também ajuda muito a melhorar a dopamina, a cuidar do intestino, que nem eu falei, né? A meditação ajuda a aumentar a dopamina, aumenta o foco, aumenta a concentração. Por isso que quando a gente está em situação de estresse, a gente não consegue ser produtivo, a gente não consegue se concentrar em nada, a gente entra no modo Windows, que a gente chama. E prestem atenção, quem nunca ouviu falar disso, no modo Windows. Quando a gente começa a mexer no computador, que é, né, para ilustrar, a gente começa a abrir um monte de abas na internet, achando que a gente vai resolver um monte de coisa ao mesmo tempo, mas efetivamente a gente leva muito mais tempo para fazer isso, para resolver essas etapas. Então a gente atrasa a conclusão de tarefas, esse sistema de recompensa, o nosso cérebro não se organiza, a gente tem que concentrar as nossas energias numa atividade só. Né? Então a dopamina também melhora a questão do aprendizado, da criatividade, do relaxamento profundo. A gente precisa relaxar, a gente precisa desligar o nosso cérebro, a gente precisa. Como que a gente faz isso? Fazendo atividade física e estando presente emocionalmente quando a gente faz essas atividades. Né? Quando a gente vai ficar com as crianças em casa, com os sobrinhos, com os avós, com a família, que a gente não esteja com o celular ligado. Gente, a tecnologia traz tanta informação para a gente, mas o excesso de informação e o excesso de estímulos, eles também são prejudiciais. Então a gente tem que se desligar disso, porque a gente não consegue viver o presente também, sabe?
E eu vou falar mais um pouquinho disso também, gente, essa 9h40 quase. E a endorfina, que a gente libera muito com a atividade física mais intensa, para quem não tem contraindicações, né, atividade física, mas ela é de alguma forma benéfica para todo mundo. Algumas situações, alguns perfis, né, você tem às vezes alguma doença mais grave, a gente tem que orientar mais certinho o que pode e o que não pode, mas tem que ser feita a atividade física. O dormir mais profundo, então a higiene do sono, para a gente desligar das telas. A tela aumenta muito o nosso cortisol, as informações negativas sobre a pandemia o tempo inteiro aumentam muito o nosso cortisol. Então sempre a gente tem que pensar, e eu falo aqui em casa, isso eu tento me policiar também, mas assim, adianta tentar ficar vendo uma informação sobre, por mais que seja preocupante, né, sobre a pandemia, se vai fechar ou se não vai fechar meia-noite no meu quarto, né? O que que isso vai efetivamente naquele momento, o que que eu vou poder resolver com aquilo naquele momento? Nada naquele momento. Para a grande maioria das pessoas, a gente não vai conseguir fazer nada naquele momento. Então, naquele momento, a gente precisa desligar, a gente precisa dormir mais e dormir melhor. A quantidade de horas influencia no nosso organismo, a qualidade do nosso sono influencia no nosso organismo. Então, a gente precisa, se a gente não tiver uma higiene do sono adequada, com o estímulo de telas, com a falta de atividade física, a gente não consegue dormir bem, a gente não consegue descansar. E daí a gente não consegue ter produção de endorfina, desses hormônios todos que a gente está falando. E a ocitocina também, que é um hormônio muito importante, é o hormônio do amor. Ele é muito liberado com as relações sociais, então isso está muito prejudicado nesse momento. O abraço longo, tem vários estudos que mostram que o abraço longo que a gente vai poder dar assim que essa pandemia acabar, ele pode melhorar a endorfina. Mas dentro de casa, ouvir músicas leves, assistir um filme sem conteúdo pesado, um filme leve, músicas leves, ler um livro, uma leitura leve também, a gente precisa de coisas mais leves, né? E namorar, ter relações sexuais, são coisas que dentro de casa a gente consegue fazer que ajudam também a melhorar isso tudo. Ajudam a melhorar, inclusive, as relações interpessoais, né? Mas melhorando a gente, as relações interpessoais, um casamento, um relacionamento se sustenta através do carinho expresso também com sentimentos, também fisicamente. Se isso não há, porque às vezes nosso estresse é tão alto, isso também contribui para o nosso adoecimento.